A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui hoje num local bem arborizado para dar início à nossa lição, nosso vídeo lição. Como a gente tem assim pouco tempo, tem tido tempo escasso, então nós decidimos aqui fazer um resumo, o pessoal que nos acompanha no grupo do WhatsApp, para uma reflexão, um auxílio aos professores da lição de número 8, o verdadeiro discípulo, servo, cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. O textual vai nos dizer: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ora, o verdadeiro é aquilo que foge à ilusão, aquilo que não é falso, aquilo que é real, né? Então, o discípulo verdadeiro é o discípulo que não é falso, o discípulo que é real, é o verdadeiro discípulo, né? O servo cuidadoso, o servo é aquele que está pronto a servir. O servo é aquele que está apto, ou as situações da vida levam ele, ou por livre e espontânea vontade, ou por obrigação. Antigamente os servos, né, eles eram escravos, eles eram obrigados. Mas aqui no sentido, o servo aqui é espontâneo. Nós servimos a Deus espontaneamente. Então o servo é aquele que está para servir o reino. Servir no reino, você vai estar servindo a Deus. Servindo a Deus, você vai estar servindo ao seu irmão, ao seu próximo, né? Então o servo cuidadoso, ele tem o cuidado de estar nessa temática, de estar servindo. E ele precisa ser exemplo e fiel. Exemplo da sua fidelidade a Deus, exemplo como servo, exemplo para servir, né? E tem que ser fiel ao seu pastor, porque ele é servo do seu pastor, está para servir ao seu pastor, né? Aqui na lição, no tópico 1, ponto 1, o autor nos fala assim: discipuladores produtivos. O verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro em si e principalmente em Deus, disposto a fazer discípulos melhores, sem que isso possa criar sentimento egoísta. Jesus, ele quando chamou os seus apóstolos, né, os seus primeiros apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, foram os primeiros, e posteriormente os demais apóstolos, ele ensinou a disseminar o Evangelho, os seus ensinos, para que eles fossem apóstolos, discípulos, para amanhã serem mestres e discipular. Então isso é uma rotatividade. Nós somos servos para nos tornarmos mestres e fazer discípulos. O fato de nós nos tornarmos mestres nunca vai nos dirimir na questão de sermos discípulos. O próprio Cristo ensinou isso. Você vê que ele, sendo mestre, lavou os pés dos discípulos e falou para Pedro, quando houve a rejeição de Pedro, falou: quem não deixar eu lavar os pés não tem parte comigo. Então lava tudo, Senhor. Porque Pedro não queria perder o seguimento aos ensinos de Jesus. Então ele, sendo mestre, lavou os pés dos discípulos como se fosse servo e falou: o maior entre nós seja o menor. Então, na realidade, quando nós olhamos aqui ao pastor, ao pastor, que é aquele que conduz o rebanho, as ovelhas, embora que ele tenha uma autoridade eclesiástica muito maior, assim como Jesus era no artigo definido, a autoridade, o termo de autoridade é a autoridade máxima, é a autoridade. Ele serviu aos seus discípulos lavando os pés, serviu ao seu próximo curando cego, aleijado, coxo, transmitindo a palavra de amor, enfim, fazendo N situações
para servir o povo naquela época. Então, ele, mesmo tendo essa autoridade e sendo mestre, ele procurou servir a humanidade e aos seus discípulos, né? Então, o discípulo, ele amanhã vai se tornar um mestre, mas vai continuar discípulo. O mestre é um discípulo. O pastor, embora ele tenha uma autoridade eclesiástica sobre o seu rebanho, é ele que comanda o rebanho, é ele que guia o rebanho, é ele que ensina o rebanho, porém, ele é um servo do seu rebanho, está para servir o seu rebanho, dedica a sua vida para servir o seu rebanho. Jesus dedicou a sua vida, morreu por nós, para se dedicar à humanidade, aos seus discípulos, aos seus servos. Então, a questão do pastoreio, do mestrado, não anula a questão de serviço, a questão de ser servo, né? Então, o discipulador, ele já foi discípulo e ele é, assim ainda, discípulo. Jesus chama aos seus discípulos e para que se entregue e para que sirva também. Através desse exemplo do lavar dos pés, Jesus ensinou isso. Assim fazeis vós também. Ou seja, Jesus chama os seus discípulos a estar sob a mesma missão, estar debaixo daquilo que ele estava ensinando. Tanto é que no final do seu ministério, na sua ascensão ao céu, e ele faz, vai vós e fazeis discípulos também, né? Pregando a toda a criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Esse é o princípio do reino, disseminar, pregar o evangelho do reino, a salvação que foi através da morte de Cristo a toda a humanidade. Tá? A gente vê aqui na terceira carta de João, ele fala aqui de alguns personagens, né? Diótrefes não era apenas inseguro, mas dominado pela inveja e o orgulho. Ou seja, além dele ser uma pessoa insegura, ele era dominado pela inveja, que é um sentimento muito negativo, muito condenado pela Bíblia. O orgulho dele fazia com que ele estivesse sob o comando da situação. O servo fiel, ele nunca tem esse desejo de estar sob o comando da situação, porque quem faz isso é o próprio Deus. A gente vê muito isso na questão da chamada, né? Você pode observar, geralmente quem tem chamada são exatamente, eu não sei por que Deus trabalha assim, mas Deus trabalha assim. Os que não têm chamada são exatamente os que têm chamada são exatamente aqueles que não se sentem aptos e não querem, ou até têm uma repulsão em estar na frente daquele ministério. Repulsão é uma palavra forte, né? Repulsão não, mas tem assim um não desejo de estar, por achar que é uma chamada rigorosa, é algo realmente que precisa de uma qualificação, ele não se sente apto, ou ele não quer assumir aquela posição. Geralmente, você vê que quando Deus chamou Moisés falou que manda outro, Senhor. Quem sou eu? Gideão, eu sou o menor da minha casa. E Davi falou assim, quem é o seu servo, Senhor? Sou apenas um servo, seu pobre servo. Então, o fato de você estar na posição de servo, sob o prisma de Deus, já o qualifica para estar como discipulador. Ou seja, o discipulador tem que ter sempre a visão de que é servo. Ele pode ter autoridade eclesiástica, ele pode ser o pastor da igreja, ele pode ser o líder, mas ele tem que entender que ele também é servo, também é pequeno, né? Isso é uma coisa que, uma máxima que o Evangelho
vai nos ensinar. Diótrefes não tinha isso, ele tinha o orgulho. O orgulho não permite que sejamos servos, porque o orgulho é aquele que quer estar como cabeça, aquele que quer estar à frente. Ele queria determinar as doutrinas deles, Diótrefes queria determinar a sua doutrina acima da doutrina de João, que era a doutrina do Evangelho, que era o próprio Cristo que o ensinou. Ele queria ser mais. E ele também disseminava contenda por causa do seu orgulho. O orgulho, né, a questão de querer ser famoso, de querer ser reconhecido, nos leva a fazer práticas que vêm atrapalhar o andamento da obra de Deus, do reino de Deus. Foi isso que aconteceu com Diótrefes. Nós devemos ter aqui, até abrir um parênteses, ter cuidado com essa questão do orgulho. Você vê hoje na internet, né, pessoal numa situação de perigo, que precisa socorrer alguém, ele quer, ao invés de fazer o primeiro socorro, ele vai tirar uma selfie, vai fazer um vídeo, entendeu? Para entender que ele foi, que teve ali no presente momento, ele que está divulgando aquela notícia, e às vezes esse pouco tempo que ele faz isso, para depois socorrer uma pessoa, já possa ser muito tarde. O pessoal querendo curtida, querendo seguidores. Nós devemos seguir a Cristo, ser seguidores, e não querer seguidores. Ser seguidor de Cristo como servo. Quando vem algum reconhecimento, quando vem até a fama, isso é preciso que venha de uma forma paulatina e natural. Então isso é uma coisa que é Deus que está dando. Quando a gente força a situação, é porque provavelmente é o massagear do nosso ego. Tá? No ponto 1, aqui na lição do professor, ainda no tópico 1, no ponto 1, vai falar sobre esse camarada. Diz assim: Diótrefes foi um péssimo exemplo, um fraco, que se sentia ameaçado por outro, em vez de ser uma influência saudável, que estimulasse o crescimento da sua equipe em prol do reino de Deus. Agia de forma autoritária, acreditando que assim faria com que fosse obedecido. A síndrome de Diótrefes desperta pessoas tóxicas e suscita desconfiança, medo e intimidação. Pessoas que com síndrome de Diótrefes sugam a energia do grupo e destrói a criatividade da equipe. Então, a síndrome de Diótrefes é o camarada que quer ser cabeça, quer mandar em tudo, e acaba prejudicando o grupo, porque geralmente essa pessoa é uma pessoa autoritarista e ela acaba perdendo o grupo de suas mãos. O grupo não fica na sua mão, sob o seu controle, mas acaba se voltando contra ele, perdendo membros, perdendo seguidores, perdendo discípulos por conta disso. E era o que acontecia ali na igreja quando João escreveu essa carta. O tópico 2, apacentar o rebanho. Nós vamos falar aqui sobre o discipulador. O discipulador, ele é um pastor. A pessoa que está discipulando, ele é um pastor. Mas eu não sou pastor. Mas você está discipulando alguém, e essa alguém é como uma ovelha para você. É um mestre, porque ele pega um novo convertido, por exemplo, ele vai ensinar o que é a palavra, como proceder, enfim. É um orientador para orientar o caminho certo, para que não se desvie dele. É um conselheiro que vai dar conselho sobre determinada situação. Né? O discipulado, quando pega a confiança no discipulador, ele procura o discipulador para perguntar, pedir um conselho. A gente deve estar sempre apto para aconselhar. Para isso, devemos ter como base a palavra de Deus. E para nós sermos um conselheiro baseado na palavra de Deus, o discipulador ele precisa ter um conhecimento da palavra. Okay? Então precisa ter uma supervalorização sobre a palavra na sua vida. Ele também, o discipulador, é um amigo
é aquele que vai emprestar o ombro para chorar. Às vezes o discipulado não precisa, ele está passando por uma situação que ele não precisa nem de uma palavra, de um conselho, mas um ombro amigo, alguém que o escute, né? O discipulador, ele é um servo, porque ele está prestando serviço ao discipulado, né? Então ele também é um servo. E ele é um discípulo, como nós já falamos aqui. Apesar de discipulador, ele não perde a condição de discípulo. Ânimo, o discipulador tem que administrar. É preciso que o discipulador tenha ânimo e tem que ter um controle sobre suas emoções para animar os discípulos. Ainda que ele esteja passando por uma situação adversa, deixa o carro passar aqui. Estou aqui num parque, tem um fluxo aqui, irmãos, e aí, às vezes, quando a gente faz um barulho aqui dos veículos passando. Mas ele precisa ter um ânimo acima da situação adversa que pode estar passando. Às vezes o discipulado vem ao discipulador numa situação adversa, mas não sabe ele que aquele que o discipula está numa situação pior, mas ele não deixa cair a peteca, não passa isso, ainda consegue aconselhar, dar uma palavra de ânimo ao discipulado. Então você tem que ter um autocontrole das suas emoções para que seja um bom discipulador, certo? No tópico 3, já aqui terminando, a nossa proposta é fazer um vídeo de no máximo 20 minutos. Isso é um resumo, é apenas um auxílio para os professores, principalmente para os nossos professores aí do grupo. O tópico 3, servir de exemplo. Servir de exemplo. Diótrefes estava a um passo da heresia, né? Ele não dava o exemplo. Servir de exemplo é aqueles que são observados por outrem e esses outrem querem ser igual a você, ser igual àquela pessoa, porque ela é um exemplo. Exemplo na conduta, exemplo no modo de falar, no modo de vestir, no modo de portar, no modo de agir. Diótrefes era exatamente o contrário a essa situação. Ele era um mau exemplo. Se é que a gente pode dizer que ele era exemplo, então ele era um mau exemplo. E ele estava à porta de uma heresia, porque ele queria contrapor as ideias do apóstolo João. Só que as ideias do apóstolo João não são as ideias do apóstolo João, eram os mandamentos do Senhor. E tudo aquilo que vai contra o mandamento do Senhor se torna heresia. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é heresia. Vou dar um exemplo prático aqui para você entender. O aborto é uma heresia. Se você pregar que Deus quer que haja aborto, é uma heresia porque a Bíblia condena, né? Enfim, qualquer coisa, basta esse exemplo, não quero me aprofundar nem gastar tempo, mas qualquer ideias colocada na igreja, né, de uma forma de ensino que seja contrário à palavra de Deus, é uma heresia. E era aí exatamente isso que Diótrefes estava fazendo na ocasião da terceira carta do apóstolo João. Quando a gente não tem a genuína conversão e o orgulho toma conta, o nosso ego cresce, né, há uma tendência, uma inclinação a abrir igrejas, abrir seitas. Geralmente, aqueles que não conseguem administrar a questão de ser um liderado, ele quer ser líder por causa do seu orgulho, né, do seu ego, geralmente ele vai partir por uma produção independente, ou seja, vai abrir uma igreja e vai estabelecer ali o seu reino ali, né? Ele como o pastor, como o líder. E isso é muito perigoso, porque ele pode trazer ideias contrárias à palavra de Deus, e aí estabelece então uma heresia. E são assim que surgiu várias seitas, se a gente for estudar
a questão das seitas, a gente vai ver que as seitas, elas realmente ocorreram porque pessoas não aceitaram estar sob o comando, sob a tutela de um líder, de uma liderança, entendeu? Então, é fundamental para o cristão ter em seu viver diário a questão da obediência, obedecer, certo? Foi por não obedecer que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Foi por não obedecer que muitos na igreja, no episódio da terceira carta de João, saíram da igreja por causa de um desobediente. A gente poderia citar vários exemplos, mas nosso tempo estourou e a proposta era 20 minutos, nós atingimos essa meta de uma forma muito relâmpago, muito assim prática, para que os irmãos tenham um subsídio a mais domingo na hora de lecionar a lição de número 12. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esse momento, por essa lição e pelo desempenho de cada professor, que ainda vai ter domingo, mas nós de antemão já te agradecemos, porque cremos que o Senhor está no comando e o Senhor abençoar. Abençoe a cada professor, a cada superintendente, a cada aluno, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até a próxima lição, se Deus quiser. Uma boa aula a todos. E ficam na paz do Senhor.